E aqui eu tenho mais uma tábua que achei ali nos entulhos da rua. E aqui eu vou, aproveitar para plantar umas orquídeas aqui. Eu estou com umas orquídeas que estão precisando aí de uma recuperação. E esse método de plantar em tábua, em madeira, é um ótimo método para recuperação de orquídea. E aqui estão as orquídeas. Algumas são só alguns pedacinhos, outras são maiores. Outras eu vou fazer teste, que eu acho que nem vai dar certo, mas eu vou fazer assim mesmo. Tem aqui Denfal, tem Catleya, tem Gramatophyllum, tem um bulbozinho de Catasetum aqui. Então a primeira que eu vou colocar em cima dessas daqui é a Denfal, porque a Denfal ela suporta muita luz, ela tem uma alta capacidade adaptativa. Ela se adapta a qualquer substrato, se adapta a níveis diferentes de luz, então eu vou colocar ela na parte de cima, que é a parte que o sol judia um pouco mais, né? Então ela vai ficar aqui em cima. Vou achar aqui uma posição para ela ficar. E o esquema vai ser aquele, mesmo esquema que eu faço em outros vídeos, plantando orquídeas em tábuas, em madeiras. É só o esfagno e a orquídea. E a madeira, né, claro. Essa orquídea está com um belo enraizamento. Ela estava num vaso, mas era um vaso todo vazado. Por isso que essas raízes estão bem branquinhas. Então elas não vão ter problema, não vão morrer, porque normalmente quando a gente tira orquídeas do vaso, elas tendem a morrer se for um vaso fechado. Se tira a orquídea do vaso, vai plantar na madeira, a tendência é que ela morra porque ela está adaptada a viver naquele ambiente mais fechado. Aí quando de repente você tira do vaso e coloca essa orquídea numa madeira, como eu estou fazendo aqui, aí normalmente é comum que ela morra, que não a orquídea, mas as raízes, a maioria vai morrer, uma ou outra vai ficar, vai começar a ramificar. Eu vou tentar prender aqui com essa linha nylon, aquela linha de pesca, mas não é o ideal. O ideal é barbante mesmo. O barbante ele firma melhor, ou então aqueles arames encapados. Como eu estou sem nenhum dos dois, acabou o meu arame e acabou também o barbante, eu vou fazer com essa linha de pesca aqui. Não sei se vai dar certo, porque a linha de pesca ela é meio elástica, né? Então pode ser que fique um pouco folgada. E acabou, como eu imaginei, acabou não dando certo, né? Ficou muito folgada, a orquídea não consegue ficar fixa. E para a orquídea ter um bom crescimento, ela precisa estar fixa. Então, se não está fixa, se ela fica balançando, ela vai ter dificuldade aí no enraizamento. Então é melhor achar outra coisa aqui. Vou ver o que é que eu faço. Já achei aqui um material para amarrar, não vai ficar lá muito bonito, né? O resto de sombrite vai ficar bem feio, na verdade. Mas o sombrite consegue aí deixar a orquídea fixa aí e não vai atrapalhar o crescimento das raízes. Vou tentar colocar aqui por baixo, ver se dá certo esse tamanho aqui. Coloquei um pouquinho de esfagno aqui na parte de cima das raízes, né? Como tinha muita, para elas não ficarem totalmente secas, coloquei um pouco de esfagno. Ela ainda ficou levemente solta, mas eu acho que dá certo aqui. Pronto, deu certo. Ficou um pouquinho mole, mas aqui ela consegue ainda fixar, né? Não vai ter muito problema. Só não ficou, só não ficou bonito. Isso aqui ficou bem feio, esse negócio preto aqui. Mas vai assim mesmo, já que não tem outro material, vai ser esse mesmo. Então vamos aqui colocar a próxima orquídea, vai ser uma Catleya. Ela já está começando aqui o enraizamento, está bem bonitinho essas raízes mais novas. Gente, raiz de orquídea é muito bonito. Para quem cultiva orquídea vai entender o que é que eu estou falando. A gente planta uma orquídea, que a orquídea começa a enraizar muito bem, é muito gratificante e significa que o nosso cultivo está certo. Né? A raiz aí, no caso das orquídeas, é o grande indicador de que o cultivo está indo certo ou errado. E esse tipo de cultivo aqui, gente, para quem ganhou aí uma orquídea de presente, para quem comprou uma orquídea em vaso e ela está morrendo, esse tipo de cultivo ele é ideal para você recuperar, para você salvar a sua orquídea, né? Caso você esteja nessa situação, com a orquídea no vaso, ela está feia, né? Está começando a ficar às vezes desidratada, as raízes estão morrendo. Dá uma procuradinha aí na sua cidade, caso você não cultive orquídeas, porque se você cultiva orquídeas, normalmente você tem esse material, né? Aí você dá uma procuradinha pelo material esfagno, né? Pelo musgo esfagno, para você poder fazer esse sistema aqui. Porque você fazendo esse sistema aqui, você consegue salvar a maioria das orquídeas, né? Pelo menos as epífitas você consegue salvar e cultivar aí de forma muito fácil. Então, se você está nessa situação, que você está com orquídea em vaso, você não tem muita experiência, basta você procurar aí na sua cidade ou então pela internet mesmo, procura aí esfagno e arruma um caibro, uma tábua, um pedaço de madeira aí de árvore, né, que não seja aquelas árvores que tem seiva, né, que sai aquele leite dela,
sendo qualquer outra árvore, dá para plantar também. É muito fácil de salvar a sua orquídea aí que está morrendo aí no vaso. E terminado aqui a segunda orquídea, a Cattleya, aqui embaixo eu vou colocar uma outra orquídea que eu nunca plantei nesse sistema e é um teste que eu vou fazer, que é plantar uma orquídea Grammatophyllum scriptum na madeira assim dessa forma. Eu acho que tem tudo para dar errado, mas eu vou fazer esse teste. Tem tudo para dar errado no sentido do tamanho que essa orquídea alcança, né? Caso ela se adapte a esse cultivo, eu nunca vi ninguém cultivar ela assim em madeira, normalmente é mais comum o pessoal cultivar em vaso. E caso ela se adapte aqui, a orquídea Grammatophyllum, ela alcança um tamanho que é até um pouco descomunal se você comparar com outras orquídeas, né? Ela só perde para um outro Grammatophyllum que também é do mesmo gênero que é o Grammatophyllum speciosum, que é a maior orquídea do mundo. Porém, essa daqui, apesar de não ser a maior do mundo, alcança um tamanho aí bem considerável. Se ela se der bem nesse cultivo aqui, vai ser, não sei nem o que é que eu vou fazer, ela vai tomar o espaço de todas essas outras. Mas vamos ver aí o que é que vai dar. Esse pedacinho aqui foi de um replante que eu fiz, né? Eu fiz a separação, retirei ela do vaso e acabei separando. Ela estava com as partes aí danificadas, ela pegou ácaro e também estava com as partes apodrecidas. Ela estava num vaso antes. E eu acabei retirando e ficou esse pedaço aí. Ele ficou uns dias fora do substrato, né? Ficou desplantado quase um mês aí, tá bem desidratado. E eu tô curioso aí para ver como é que ela vai se desenvolver, né? Esse bulbo novo que tá saindo aí, ele já tá na fase aí de começar a enraizar. Então, ele já tentou enraizar, mas alguns caramujos comeram essas raízes, mas ele ainda consegue soltar mais raízes novas. Então, eu vou ver como é que a raiz dele se dá nesse tipo de cultivo aqui. E aqui eu tenho dois bulbinhos aqui que se soltaram. Eu estava mexendo num catacete e acabei sem querer esbarrando aqui nesses bulbinhos, né? Coisinha mais bonitinha do mundo esses dois bulbinhos. Então vou colocar eles aqui, mas eu vou plantar de um jeito diferente porque eles ainda estão em dormência. Não vou colocar esfagno, eu só vou colocar aqui uma fita em volta deles. Quando eles começarem a brotar, aí eu amarro o esfagno na parte de baixo para eles poderem crescer. Eu não sei nem se essa fita vai conseguir segurar, né? Porque quando começar a colocar água, às vezes ela perde a cola, né? Não sei nem se vai dar certo isso aqui. Mas vamos esperar para ver o que é que acontece. Ó, tá bem fixado já. Aqui assim que ele começar a brotar, eu coloco o esfagno. Esses bulbinhos eles já estão em dormência por um pouco mais de um mês. E eu perdi a identificação dele, mas se eu não me engano é o Catasetum fimbriatum. E esse aqui é um pedaço de uma outra orquídea, né, que estava iniciando aí um problema chamado canela seca, né, que dá nos bulbos das orquídeas, principalmente Cattleya, que a canela, como o nome diz, fica seca, né, fica na coloração marrom e vai atacando a orquídea até que a orquídea morre se não for tomada alguma providência. Então essa daqui eu retirei aí os bulbos que estavam contaminados de um pedaço da orquídea, só sobrou esse aqui. Tinha um bulbinho novo aqui crescendo, mas ele acabou definhando. Só que esse bulbo que definhou, ele está enraizando. Aqui um caramujo já veio aqui, já comeu, ó, mas ele está conseguindo enraizar. Então essa orquídea aqui, apesar de só ter um pseudobulbo, eu acho que ela vai se dar bem aqui. Não vou ter dificuldade em cultivar. Talvez os primeiros bulbos sejam menores, né, do que esse que está aqui. Esse aqui já é um bulbo bem desenvolvido, mas os próximos vão vir menores, mas eu acho que no segundo, no terceiro bulbo ele já recupera um tamanho aí e já provavelmente vem floração. E essa daqui é a Cattleya Pastoral Inocência, uma Cattleya bem famosa, né? Um híbrido bem famoso aí, de flor muito grande, né? Ele é todo branco, com uma listra roxa no labelo. Então, uma orquídea aí já bem conhecida de quem cultiva orquídeas. Essa daqui eu achei melhor colocar a linha nylon e aqui na parte de cima do bulbo eu vou colocar uma fita adesiva, uma fita crepe. Eu acho que vai ficar melhor. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado de algumas orquídeas que eu plantei nesse mesmo sistema, né, em tábua e em caibro, para vocês verem. Vocês vão ver como que esse sistema de plantio é eficiente. E olha aí como que ficou, né? Ficou um pouco feio aí, como eu falei, por causa do que eu amarrei alguns com sombrito, ficou meio estranho, mas não tem problema. O sombrito não vai atrapalhar o crescimento das orquídeas. E olha só, gente, esse aqui é um que eu fiz há algum tempo atrás, tem vídeo aqui no canal. Eu plantei as orquídeas num caibro, né? Algumas estão começando a se desenvolver muito bem, outras nem tanto, né? Aqui embaixo eu tenho a Cattleya. Cattleya enraiza muito rápido, olha só como que está o crescimento aí das raízes. Gente, faz menos de 2 meses que eu plantei isso aqui.
Olha como é que já está o enraizamento aí da Cattleya. As raízes já todas fixas, ó, na madeira. Isso é madeira de caibro mesmo, de construção aí que eu reaproveitei, né? Então, esse é uma ótima maneira de reaproveitar aí a madeira que é bem fácil de conseguir. E aqui eu tenho outra, esse aqui eu já fiz mais há algum tempo, não lembro quanto tempo faz, mas tem vídeo aqui no canal também. Olha só, esse aqui é o Denfal, ó, já está enraizado, as raízes já estão fixas, rapidamente já fixou aqui as raízes. E olha só aqui o oncídio como é que tá, ó, já emitindo aqui uma haste floral. Olha já o tamanho da haste, essa haste desse oncídio é gigantesca. Esse aqui é o Oncidium flexuosum, é uma haste grande mesmo, demora aí uns 3 meses para soltar a flor. E olha só como ele está bem desenvolvido. Aqui para baixo eu tenho mais um oncídio de outra espécie, um oncídio chuva de ouro comum. E aqui eu tenho outra Cattleya, como aquela outra, também enraiza com muita facilidade e com muita força. Vou tentar aqui mostrar na parte de trás. Olha, as raízes já estão muito bem desenvolvidas aí com um crescimento contínuo, né, que é um dos objetivos aí do enraizamento. Isso aqui daqui a uns meses já vai estar completo de raiz e consequentemente de flores também, né? Aqui nessa raiz, ó, já dá para ver que o caramujo já atacou aqui. Ontem à noite eu peguei alguns caramujos daqui e o caramujo não perdoa, gente. O caramujo é pequenininho, mas ele chega na parte nova da raiz e faz uns buraquinhos e acaba prejudicando. E olha só o tamanho dessa haste.